Teste Paraná Desculpa, começou a gravar agora, né? Bom dia a todos, todas e todos. Agradeço já de início ao Sinditeste Paraná pela, pelo convite para estar mais uma vez conversando com vocês, né? Principalmente agora que está para sair a homologação, né, a sanção da lei que vai garantir o nosso RSC, certo? A Márcia já disse, hoje tem reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente. Só para lembrar os companheiros e companheiras, esta mesa não é uma mesa específica com a Fazubra. O Você protocolo puder ficar da mais perto do seu mesa de microfone aí, tá negociação ouvindo muito tem pouquinho para três gente. níveis. Pessoal, o som aí tá aberto, tá dando interferência, tá? A Mesa Nacional de Negociação Permanente tem três níveis, três instâncias. As questões da nossa greve precisam ser tratadas na mesa temporária e específica, então nós estamos pedindo a reabertura desta mesa. E o que acontece hoje é uma reunião com todas as entidades sindicais nacionais. A pauta muito nos interessa. Nesta mesa é onde se discute, por exemplo, a questão da reabertura, da criação, né, do auxílio nutrição para aposentados, de reajuste linear, certo? Mas não vai tratar de nenhum assunto da nossa pauta de greve, tá? Eu só estou fazendo esse esclarecimento, porque senão as pessoas ficam na expectativa, aí depois vão dizer, não aconteceu nada, não falaram da nossa greve, mas é porque não é nesta mesa que a gente vai tratar disso, certo? Da nossa greve, mas os assuntos muito nos interessam. Bem, falando um pouco aqui então do RSC, né, todos nós precisamos nos lembrar como é que vem, né, o reconhecimento de saberes e competências que está para ser sancionado agora, se tudo acontecer conforme as informações extraoficiais que nós temos, né, a sanção acontece na segunda-feira, dia 30. Pelo menos não foi oficializado, a Fazubra não recebeu nenhum convite, mas são os informes de bastidores que a gente tem, né, principalmente por parlamentares. Bem, o reconhecimento de saberes e competências para nós da Fazubra, sempre foi, né, um princípio da nossa carreira. Tanto que ele está lá instituído, colocado na Lei 11.091, no seu artigo 3º, no inciso 4º. Na greve agora, de 2024, nós tivemos, junto com o Sinasef, a possibilidade de transformar isso que era um princípio numa retribuição financeira, numa valorização financeira. E durante a greve, a Fazubra não tinha nenhum modelo colocado ainda. Durante a greve, o que aconteceu? Né? As entidades de base, dentro da onde a gente discutiu, né, das duas propostas de modelo de RSC que nós tínhamos, optaram, por sua maioria, em termos o RSC como uma forma de alcançar o IQ, o incentivo à qualificação. Por isso, né, nós apresentamos esta pauta para o governo ainda em dezembro de 2023. Em fevereiro de 2024, a Fazubra já tinha deflagrado a sua greve para começar no dia 14 de março, e durante o mês de fevereiro, então, aconteceu um GT, um grupo de trabalho formado entre a CNSC, né, o que tem a bancada do MEC, bancada da Andifes e do CONIF, que é a bancada institucional, e a bancada da Fazubra e Sinasef, que é a bancada sindical, mais o MGI. E já naquele grupo de trabalho, né, o MGI disse que era, né, entendia ser favorável à criação do RSC, só que o RSC seria apenas para os servidores e servidoras da ativa. Claro, a Fazubra, né, bateu contra, porque nós temos o princípio de que todo mundo que está na carreira tem que ter isonomia, tem que ter os mesmos direitos. Mas, mesmo com a greve de 2024, que foi a maior greve
né, em termos de tempo, de mobilização, inclusive da nossa base, né, nós não conseguimos vencer o governo, né, e colocar para dentro do RSC os aposentados. Aí alguns vão dizer, ah, Marcelo, mas está lá dizendo na cláusula tal que todos os itens do tempo de acordo valem para todo mundo. Isso está colocado, mas está colocado também, né, que o RSC só seria para quem está na ativa. E nesse momento, então, o que acontece? Né? A partir do acordo de greve, nós, dentro da CNSC, criamos um grupo de trabalho formado por todo mundo que compõe. Neste grupo de trabalho, mais uma vez, as entidades sindicais colocaram a necessidade de que o RSC fosse para toda a categoria, incluindo ativos e aposentados, e perdemos, né? Ficou 8-8, empatado, bancada sindical versus bancada institucional. A Fazubra faz um destaque, a bancada sindical, desculpa, faz um destaque, colocando a nossa necessidade, nosso interesse, nossa defesa de que o RC fosse para todo mundo, né? E isso foi para o MGI. Na questão de quem já tem doutorado, né, nós fomos derrotados dentro da CNSC-MEC com votação. A votação ficou 8, desculpa, 5, que é a bancada da Fazubra, contra 13, porque o Sinasef tem posição contrária também ao RSC para quem tem doutorado. Mas, mesmo assim, nós fizemos um destaque no documento que encaminhou o projeto de RSC para o MGI, e também nesse item, o MGI já tinha se manifestado contra, né, se manifestou contra o RSC para quem tem doutorado. Certo? Bem, nesse nível, então, de discussão interna na CNSC, o projeto de RSC, projeto de lei, minuta de projeto de lei, com a minuta de decreto de regulamentação, saiu da CNSC em julho do ano passado, foi para o MGI e nós ficamos sem resposta, né, desde julho até o dia 3 de dezembro de 2025. E tomamos conhecimento do posicionamento do MGI quando a minuta do projeto de lei 6.770, né, foi protocolada, autuada na Câmara Federal, que é aí que a gente viu que o RSC mandado para o Congresso pelo MGI era pior ainda do que o que tinha saído da CNSC-MEC. Nós já, então, deflagramos a greve, né? Teve a antecipação da plenária, se deflagrou a greve, e o MGI, então, abriu um segundo momento de negociação sobre o RSC com base nesse PL, né? Por conta da força da greve deflagrada pela Fazubra. A partir desta deflagração, então, o que aconteceu? Nós fizemos uma série de diálogos, negociações com o MGI, certo? Nós não conseguimos avançar naquilo que era o nosso projeto original, mas tivemos avanços em relação ao PL. E ficaram 4 pontos que nós não conseguimos, nesse segundo momento de deflagração da greve e de negociação com o MGI, resolver nesse processo de negociação que foi dezembro e janeiro. E esses pontos nós conhecemos bem. Primeiro é o limite de que o RSC é só para 75% dos ativos. O outro, porque deixou de fora, né, também todos os companheiros e companheiras que estão em estágio probatório. O outro, então, são 3 coisas: limite, que não tinha antes, deixou de fora os aposentados de novo, e a questão do povo que está em estágio probatório. E o quarto ponto é a data de aplicação da lei. Pelo acordo de greve e pelo nosso entendimento, o RSC é devido
a partir de 1º de abril. Isso até porque tem jurisprudência do STF dizendo que, nesse tipo de concessão, a portaria ela tem só efeito declaratório, mas o direito está dado a partir do momento que ele está instituído. Mas, na lei, saiu que o RSC, né, ele só vai ser pago a partir da data da portaria de concessão. Então, esses são os limites que ficaram da lei, né, ali colocadas. Porque no processo, como eu já disse, de negociação de dezembro e janeiro, outras questões a gente conseguiu superar. Com base, então, nesse projeto, né, que já tinha sido aprovado na Câmara e encaminhado pelo Senado, no dia 24 e 25 de fevereiro, a CNSC-MEC se reuniu e nós fizemos as adequações de texto necessárias para que o decreto de regulamentação possa ser homologado e sancionado tão logo a lei seja sancionada pelo governo. Desculpa, gente. É importante dizer que nesta atualização do decreto, né, nós conseguimos manter os 89 itens de pontuação, que agora vão se chamar, por conta do que saiu na lei, de fatos de pontuação, continuam sendo 89. Teve a mudança de apenas um item no conteúdo, que era o item que dizia que se podia aproveitar para a contagem do RSC, o que tinha sido feito, adquirido de conhecimentos, saberes, competências, antes da entrada na instituição, agora só vale aquilo que a gente adquiriu durante o nosso exercício na carreira. E aí, para completar os 89, para a gente não ter que mudar os critérios de pontuação, né, nós incluímos mais um item que favorece principalmente os companheiros e companheiras que trabalham nos hospitais, que já vinham dizendo que tinha poucos itens de pontuação, certo? Esse decreto, as pessoas estão perguntando, cadê o decreto? Cadê o texto? Nós temos um acordo dentro da NSCMEC e a FASUB, a Sinasef, todas as entidades estão cumprindo com esse acordo de não divulgar essa minuta de decreto enquanto ela não sair da consultoria jurídica do MEC e ir para a sanção via MGI. Por isso que a FASUBRA não fez encaminhamento para as bases ainda, certo? A gente espera resolver essas questões todas até a próxima semana, né? E assim que for homologado a lei, poder divulgar o decreto para que vocês tenham conhecimento, certo? Outra questão que a gente discutiu, então, no dia 24 e 25 de fevereiro, diz respeito a no decreto, desculpa, no decreto também a gente então já colocou, primeiro, qual é o funcionamento das comissões, né, que nós tínhamos proposto originalmente na lei, 3 comissões, agora vai ser uma única comissão de RSC nas instituições, uma comissão permanente. Estas comissões vão funcionar de forma tripartite, com indicações da entidade sindical, indicações da CIS, indicação do órgão de gestão de pessoas. O tamanho das comissões ficou para ser definido em cada instituição, a depender da sua realidade, da sua estrutura organizacional, do quantitativo de campos. Por exemplo, aqui na UFES, nós já definimos, nós criamos um grupo de trabalho na UFES desde dezembro, né, que está preparando a universidade para o RSC. Nesse grupo de trabalho aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, participa a PROGEP, para a Reitoria de Gestão de Pessoas, participa o Sintufes, participa a CIS, né, e participa os nossos representantes no Conselho Universitário e no Conselho de Ensino e Pesquisa. E aí nós já definimos aqui vários procedimentos, e inclusive o tamanho da comissão. Aqui na UFES, como é uma única comissão, nós vamos estruturar a comissão com 51 membros,
sendo 17 de cada um dos pilares que indicam, e nessa comissão ela vai ter representação distribuída em todos os campi que a universidade tem, certo? Nós aqui na UFES temos dois campi em Vitória e temos dois campi no interior. Então a gente distribuiu dessa forma, mas as comissões vão ser organizadas de acordo com a sua realidade local em cada instituição. Outra coisa que a gente já tomou cuidado de deixar estabelecida no decreto é o modelo de requerimento e o modelo de relatório, né? Desculpa, o modelo de requerimento, o modelo de deu um branco agora, memorial e o modelo de relatório, que é um único documento, para que seja padrão em todo o país e para que seja, né, acessível no seu preenchimento por todos os banheiros, daqueles que têm só fundamental até aqueles que estão, né, nos níveis mais altos de escolarização. No decreto também vai sair um anexo com todos os fatos pontuáveis, os 89, o que é o fato, como que se caracteriza as atividades exercidas naquele fato, quais são os documentos comprobatórios e qual é a pontuação daquele fato. Isso para que também a gente tenha uma análise, tenha um procedimento que seja único para todas as instituições federais, e a gente está tentando evitar, no máximo possível, os elementos de subjetividade na análise dos processos do RSC. Por último, a CNSC-MEC já deliberou também que vai fazer uma formação para as comissões que forem instituídas em cada instituição. Essa formação vai ser uma formação online, assíncrona, para que, né, atenda à realidade de todas as instituições, ou seja, né, assim que forem instituídas, as pessoas vão poder entrar na plataforma do MEC e fazer o seu curso ali, né, e se capacitar para trabalhar nas comissões. E a gente não vai ter que esperar todo mundo instituir as comissões, porque o curso vai ficar permanentemente lá disponível. Inclusive, quem não for de comissão, que quiser fazer o curso, vai poder fazer, certo? Então, estas são as providências que foram discutidas, tomadas, adotadas até o momento com relação ao RSC. Máximo de isonomia de tratamento em todo o país. Aí vocês vão perguntar, Marcelo, e como é que fica os aposentados, as aposentadas? Como é que fica quem já tem doutorado? Como é que fica quem está em estágio probatório? Ora, a FASUBRA nunca abriu mão, nem vai abrir mão do seu princípio de isonomia para todo mundo. Então, desde o ano passado, no Encontro Jurídico Nacional, que aconteceu em setembro do ano passado e reuniu assessorias jurídicas e dirigentes da FASUBRA e das entidades de base, nós definimos que assim que a lei fosse sancionada, nós iríamos entrar com ações judiciais para os aposentados. Naquele momento, nós falamos de aposentados porque os outros segmentos não imaginávamos que iam ser colocados de fora, né? E os aposentados e aposentadas, então, né, a gente já tem a experiência do RSC para os professores e professoras EBTT que já ganharam na justiça. Então, a gente já fez na semana passada, na quinta-feira passada, uma reunião técnica, não foi política, foi uma reunião técnica, com os assessores e assessoras jurídicos de todo o país para discutir quais são os passos que a gente tem que dar e qual é o modelo de documento, de ação, de petição para a gente tentar garantir, para a gente ir para a justiça para brigar pelo RSC de aposentados e aposentadas. E aí já ficou definido, a partir da discussão das assessorias jurídicas, que assim que a lei for promulgada,
sancionada pelo presidente Lula, cada entidade de base vai dar entrada num pedido coletivo na sua projeto, para a reitoria de gestão de pessoas, de recursos humanos, seja o nome que tenha, né, solicitando que a universidade, o instituto, o Cefet acolha os pedidos de RSC dos aposentados, aposentadas e instituidores de pensão. Já sabemos que vão responder não, mas esse passo é importante, porque a partir da negativa das instituições é que as assessorias jurídicas locais vão poder dar entrada nos processos para garantir o RSC para aposentados e aposentadas. Aí vocês vão me perguntar, como que vai ser esse processo, Marcelo? Esse processo vai ser individual? Esse processo vai ser coletivo? Os advogados e advogadas disseram o seguinte: olha, se vai ser coletivo, se vai ser individual, vai depender da análise de cada instituição, de cada sindicato com sua assessoria jurídica. Porque, assim como nós temos diversidade na nossa base, os TRFs, os Tribunais Regionais Federais, acolhem os processos de maneira diferente. E quem conhece a realidade aqui do Espírito Santo é a assessoria jurídica do Espírito Santo. Quem conhece aí do Paraná é a assessoria jurídica do Paraná. Então, né, o importante é saber que vai ter um modelo único de petição. Agora, a forma, se vai ser coletivo, se vai ser individual, cada entidade sindical vai definir de acordo com a sua realidade local. Então, por exemplo, aqui no Espírito Santo, nós só temos uma universidade na base do Sintufs. Então, nós vamos dar entrada primeiro na pró-reitoria da UFES, com aquele pedido administrativo, depois nós vamos entrar na justiça no TRF aqui. Aí no Paraná, o Sinditeste Paraná vai ter que fazer a ação em cada reitoria de cada uma das três instituições que são base do Sinditeste Paraná. Porque tem que ter a negativa da UFPR, tem que ter a negativa das outras duas instituições. Eu não consigo lembrar as siglas todas de cabeça, certo? Então, vocês vão entrar em cada uma das instituições com esse pedido administrativo. E depois vão guardar as negativas, e aí vocês, junto com a assessoria local, vão definir qual a forma de fazer as ações locais aí para garantia dos aposentados, do RSC para aposentados e aposentadas. Na segunda-feira, eu e o Flávio, que somos os coordenadores jurídicos, fomos sabatinados pelo Comando Nacional de Greve. A Márcia estava lá e acompanhou. Né? Estava lá, não, está lá. Né? E aí, algumas pessoas do comando falaram: ah, vocês estão substituindo a luta política pela luta jurídica. Não, nós não estamos fazendo isso. Não foi uma decisão minha e do Flávio, enquanto coordenador jurídico, não foi uma decisão da direção da FASUBRA. Essa orientação de fazer isso não é para enfraquecer a greve, mas é para cumprir o que foi a orientação do Encontro Jurídico Nacional de setembro do ano passado e também a deliberação da plenária, que disse que quando saísse a homologação, a gente tinha que ir, né, galgando todos os espaços. Tentamos os espaços políticos, tentamos as emendas, porque nós fizemos emendas tanto na Câmara como no Senado, as emendas foram negadas, e agora só nos resta a via judicial, porque a avaliação que se tem é que, politicamente, nesse momento, a gente não consegue. E se nós esperarmos o resultado da greve para brigar pelo RSC dos aposentados e aposentadas, né, eles só vão receber quando? Já que a lei disse que só vale o RSC a partir da sua homologação. Por isso, a urgência de fazer essas ações agora.
Outra pergunta que vocês podem me fazer: e aí, como é que fica quem está em estágio probatório? Não vai ter ação jurídica? Vai. Nós vamos ter um encontro, assim como teve de sexta-feira passada, só para discutir as ações para quem está em estágio probatório. Só que nesse momento nós priorizamos aposentados e aposentadas, porque primeiro é o maior contingente de pessoas afetadas, e depois porque é o mais fácil da gente, nesse momento, conquistar, porque já tem jurisprudência, como eu disse, por conta dos professores EBTT. Mas vamos entrar na justiça também pela questão de quem está em estágio probatório, de quem tem doutorado, para que a gente faça cumprir as deliberações da FASUBRA de não deixar ninguém para trás. Tá bom? E já discutimos nesse encontro de sexta-feira passada, né, e estamos criando as argumentações para fazer retroagir a data de concessão a 1º de abril. Mas como isso vai passar pela justiça, pode ser rápido, mas também pode demorar muito, aí 2, 3, 4 anos, certo? Por isso, então, é que a gente tem orientado, né? Não sei como é que está o espaço de discussão nas instituições aí da base do Sinditeste Paraná, mas se vocês não começaram, comecem ontem a discutir com a CIS, discutir com as pró-reitorias de gestão de pessoas, como vocês vão organizar, né, as comissões, como é que vocês vão organizar o acesso às documentações referentes aos processos de ESC. No decreto de regulamentação, a gente já colocou que, com base na lei federal e outras leis, né, como a lei, por exemplo, de desburocratização, que tudo aquilo que já consta nos assentamentos, nos arquivos da instituição, o servidor não precisa apresentar o documento, ele só vai ter que citar. Então, nós temos, por exemplo, né, e as pessoas já podem começar a pesquisar, se você for lá no SouGov, no SouGov tem uma aba lá dizendo assentamento funcional digital. No AFD, como a gente apelidou, né, já tem muitos registros a partir de 2016. Né? Só que no AFD não tem tudo, porque no AFD só entra aquilo que impacta financeiramente. E aí vocês vão ter que discutir com as pró-reitorias aí como que vocês vão fazer com os outros casos. Por exemplo, aqui na UFES, nós temos no portal do servidor disponível a ficha de qualificação funcional. A ficha de qualificação funcional tem praticamente todos os meus registros. Então, eu entro no AFD, vejo que já tem lá, entro na ficha de qualificação, já vejo que tem lá, e já posso citar no meu processo, no meu pedido. E eu não preciso apresentar esses documentos. Agora, tem coisas que não estão. Então, né, mas que estão nos bancos da universidade. Citando de novo o exemplo aqui da UFES nós temos o que a gente chama de síndico, né, de manutenção e limpeza dos prédios. Esse registro fica na Superintendência de Infraestrutura. Então, nós já estamos acionando a Superintendência de Infraestrutura, que é quem tem esse registro, inclusive no sistema de pedidos, né, de gestão de demandas aqui, cadastrado quem são os síndicos. Então, a gente já pediu, ó, nos dê a lista de todos os síndicos, quem já foi, quem é e quais os períodos. Nós não temos portaria, né, até 2022, eu acho, né, de quem foi fiscal ou gestor de contrato. Então, já pedimos ao à diretoria de contratos da universidade que nos dê essa listagem, porque eles têm o registro, então não precisa apresentar o documento, só citar. Nós não temos portaria para quem é agente de protocolo, mas tem no sistema de protocolo a lista de todo mundo que já foi ou é agente de protocolo. Então, já pedimos à diretoria de documentação institucional que nos dê essa lista. Né? Já entramos em contato com a Pró-Reitoria de Extensão para dizer, olha,
deem um jeito de nos dar a lista aí de todo mundo que já foi coordenador, coordenador administrativo ou membro de projeto de extensão. Então, são providências que a gente pode ir tomando para adiantar, né, esses processos quando tiver tudo homologado, tá bom? Então, eu paro por aqui e estou à disposição para conversar com vocês, né, sobre dúvidas que possam ter ficado e perguntas que vocês queiram fazer. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, aí escreva, passa para a mesa, a gente vai dirigir as perguntas ao Marcelo. Nossa. Vou passar aqui para o Genier, ele tem algumas perguntas. Queria apresentar aqui está o Genier na mesa, o Antônio Carneiro e a Débora. Desculpa não apresentar no início, né? Eu sou o Antônio Neres. Bom dia, Marcelo. Tá ouvindo, né? Sim, tá. Aqui no comando Só um local pouquinho, eu vou pedir para falar um pouquinho, eu vou pedir para falar um pouquinho mais alto aí. Eu sofri um acidente no carnaval e estou com problema de audição no ouvido direito, então eu peço para vocês Nós falarem um temos pouquinho problema mais de alto. audição. Bom, sou o Janier, né? E estou aqui no comando de greve local e tenho ouvido três perguntas que são persistentes, né? E eu quero te passar. A primeira, as pessoas elas confundem ou não conseguem entender os 75% do RSC. Se vai ser por unidade, pelo Brasil inteiro, né? Dessa maneira as pessoas não fazem. Você poderia explicar, explicar não, mas elucidar melhor isso, pontuar, por favor? Isso. A outra pergunta, aqui no hospital, os médicos vão ter RSC. E, e por último, a pergunta mesmo que a maioria faz é: o que você tem no IQ será automático para o RSC? Que seria, por exemplo, eu já tenho a graduação e já vou receber o RSC 1 para 2, né, para o mestrado. Essas são as três perguntas mais recorrentes. Marcelo, já Beleza. uma Mais pergunta alguma, então? se o RSC vai ser só dos últimos 5 anos. Se o RSC vai Olha, ser só... fala mais. Ah, desculpa, fala. Isso. Vai ter que falar. Repete, por favor, que eu não ouvi. Ah, sim. Se o RSC vai ser relativo a documentos dos últimos 5 anos. Então, vamos lá. Gente, a Márcia está com a mão levantada, a Márcia tem pergunta, vai fazer agora, fica para o segundo bloco. Eu pergunto a Se vocês. puder fazer agora, eu acho que faz parte. Eu tenho recebido uma pergunta recorrente se, primeiro, os novos servidores, que ainda não têm o período adequado, mas aí já entraria na nossa questão de novos servidores. A outra pergunta é: servidor que fez novo concurso público. Por exemplo, eu era da C, fiz um novo concurso este ano, passei para a classe E. O RSC vale para a carreira do PCCETAI ou para o novo cargo, Marcelo? Obrigada. Tá, então vamos lá. Primeiro, né, a questão dos 75%. A lei diz que o RSC é para 75% dos integrantes da carreira. Então, nesse 75%, não é só para quem está da ativa, é da carreira. Então, conta no montante todo mundo, inclusive aqueles que estão vedados de pedir o RSC pelo estágio atual da lei. Então, conta aposentados, aposentadas,
quem está em estágio probatório, quem está em afastamento para licença de tratado de interesses particulares, quem tem doutorado, certo? Agora, a lei não diz se vai ser 70, diz que é para todo mundo a carreira, mas ela não diz se a distribuição vai ser por IFE ou no geral. Nós da Fazubra discutimos, inclusive ontem, só para vocês saberem, a gente tem se reunido praticamente, né, 2 vezes por semana, às vezes mais, mas a CNSC Fazubra, que assessora a direção, né, e nesse momento também o comando, quando é acionado, né, a CNSC se reúne toda quarta-feira à noite, de 19 às 23 horas, e todo sábado de 14 até às 19 horas, ou se precisa até mais. Fim de semana passada, a gente ficou o sábado de 14 às 22 horas e no domingo de 17 às 21h30. Né? Mas a gente está se reunindo, então, e o posicionamento majoritário dentro da CNSC, porque tem pessoas que acham que não importa, né, é de que a gente tem que garantir numa portaria do ministro que essa distribuição seja por instituição. É importante saber que a gente já fez os cálculos, eu defendo que seja por instituição, mas a gente já fez os cálculos e se colocar o cômputo geral de todo mundo que é da carreira, ou se a gente distribuir por instituição e separar, né, um por um, o número total de pessoas que vão ter direito ao ESC dos 75% é o mesmo. A defesa que a gente faz que seja por instituição é para que uma instituição não tenha mais vaga do que a outra no RSC. Mas isso nós ainda vamos discutir nessa portaria do ministro. Não está colocado na lei. Estou dizendo que a defesa da Fazubra é que seja por instituição. Tá? O caso dos médicos. Os médicos estão incluídos no ESC como todo mundo. Os médicos são parte da carreira. O problema que eles tiveram, né, estão tendo com a tabela, não é um problema da carreira. É um problema que eles, em 2012, sem a participação da Fazubra, fizeram um acordo e que se colocaram numa tabela à parte. Até o último acordo de greve, o governo não tinha usado deste fato para causar diferenciação. Nunca foi negociado dos médicos terem uma tabela diferente. A Fazubra nunca defendeu isso. Mas o governo, se valendo do fato deles estarem numa lei separada, com uma tabela separada, causou a diferenciação. A Fazubra, naquele momento, apresentou o protesto, disse que discordava, apresentou emendas no Congresso para colocar os médicos e médicos veterinários novamente na tabela do PCCETAI, com 20 horas, garantindo a extensão de carga horária, mas existe uma Organização Nacional dos Médicos e Médicas, né, uma coordenação, como eles se dizem, e eles foram contrários a essa emenda e negociaram a parte da Fazubra o acordo atual. Então, eles têm um acordo, um segundo acordo, firmado com o governo, com a participação de deputados e deputadas, que os mantém numa tabela em separado, certo? E sem o percentual do STEP. Mas a Fazubra não participou desse processo de negociação porque eles não quiseram. E não quiseram a nossa emenda, que resolveria, né, todo o problema. Mas quando o MGI colocou que tinha esse percentual de 75%, eu, em nome da Fazubra, inclusive fui eu que fiz essa fala, questionei, vem cá, nesse 75%, os médicos estão incluídos?
né? E eles disseram, estão incluídos. Os médicos são parte do PCCETAI e vão ter o RSC. E depois os cálculos que a gente fez, né, conferiu que os médicos estão dentro do RSC, sim. Deixa eu ver aqui. O que tem no IQ vai automaticamente para o RSC? Não. O IQ, né, ele é um instituto. O RSC é outro. Então, eu vou dar o meu exemplo. Hoje, eu sou assistente de administração, não fiz concurso para mudar para administrador, para não perder, né, a aposentadoria integral e paritária, mas eu tenho mestrado, então eu tenho IQ de mestrado. Quando eu for dar entrada no pedido para o primeiro IQ meu, que é o de doutor, para me equiparar ao doutorado, eu vou ter que fazer 75 pontos. Certo? E eu posso apresentar, já respondendo aí a outra questão, tudo que eu fiz durante toda a minha vida profissional, dentro da carreira, certo? Aquilo que estava no PL lá de dezembro, que só valia os últimos 5 anos, nós demonstramos, negociamos e conseguimos tirar. Então, vale tudo que eu fiz, já respondendo também uma outra pergunta aqui, respondendo, vale tudo que eu fiz na carreira. Então, mesmo que eu tenha mudado de cargo, eu mudei de cargo dentro da carreira. Então, tem companheiros aí que, por exemplo, eram auxiliar administrativo e fizeram concurso para administrador ou para assistente. Vale tudo que ele fez nos 2 cargos, porque os 2 cargos são da carreira PCCETAI. Tá bom? Agora, quem pedir um RSC agora, vamos dizer ali, eu tenho só o IQ de graduado, vou pedir a equiparação do RSC para que o meu seja equiparado ao de pós-graduação. Nesse momento, teria que apresentar, né, 30 pontos. Agora, se daqui a 3 anos, porque entre um pedido de RSC e o segundo tem um interstício de 3 anos, que é menor do que o da progressão, por capacitação, né, que agora virou 5 anos, né, então, depois de 3 anos, eu for pedir para equiparar o de mestrado, eu não preciso fazer. Aí, nesse caso, não preciso fazer 52. Eu só vou ter que fazer mais 22, certo? E vou poder usar tudo que eu não usei para o primeiro IQ. IQ não, desculpa, para o primeiro RSC. Mesmo que seja do passado, não é os dos últimos 5 anos, certo? Com relação à questão dos novos servidores, por enquanto, até que a gente derrote na justiça, quem tiver em estágio probatório não vai poder requerer o IQ. Mas eu era auxiliar de enfermagem, fiz concurso para enfermeiro. Eu estou em estágio probatório no cargo de enfermeiro. Não posso pedir. Mas na hora que eu fizer 3 anos, eu vou poder usar, inclusive, o que eu tinha lá no cargo de auxiliar. Certo? Espero ter respondido. Sim, muito obrigado. Gente, eu quero já pedir desculpa a vocês. Se eu estiver falando muito alto, eu não estou brigando com ninguém, não, tá? É porque, como eu disse, eu sofri um pequeno acidente aqui na terça-feira, só para vocês saberem, na terça-feira de carnaval, eu estava num bloquinho aqui no balneário aqui no estado, na Barra do Jucu, lá da Madalena, soltaram uma bomba no bloco e aí feriu meu ouvido, afetou meu ouvido. Então, eu estou com dificuldade de audição no ouvido direito ainda, não danificou o tímpano, mas eu estou com um zumbido e ouço um som metálico nesse daqui. E às vezes eu
falo mais alto porque eu nem estou me escutando muito bem, tá bom? Não estou brigando com ninguém, não. Não, era necessário. O som aqui não está tão bom assim. Alguém tem mais alguma pergunta por escrito? Se tiver, passa para a mesa, a gente vai fazer a pergunta para ele. Ah, tá vindo mais a pergunta aí. O doutor Paulo está aqui presente também, prestigiando nossa live aqui, né? Então, Aqui no hospital, nós trabalhamos com os residentes, os estudantes, né? Funcionários novos e estagiários. Qual item do rol, né, poderia ser enquadrado enquanto a isso, né? Olha, tem mais algum? acho que tem mais alguma coisa. Mais alguma pergunta? Não? Ah, mais uma, só um pouco. Minha pergunta é, a gente não está apresentando isso aí para conseguir ele está falando no fórum geral, a gente quer saber qual que vai ser se a ASC tem o nível C e o nível B. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É igual, não muda não. Igual para todo mundo. Você 55 pontos para quantos? Não, Você tem 50. Então, você está com a petição do banco para um outro sobre os 52. E você falar para lá, não, uma posse. Mas eles estão fazendo você, mas você sou da hipótese, eu não posso, quero você, vai ter dois dias para ir para o posse, vai precisar ficar dois pontos. E você já foi para você fazer o posse, vai ver uma escada, acho que isso a gente dá conta. É só essa mesmo, Marcelo. dois pontos para você. Tá, vamos lá, gente. Olha só. Para quem trabalha na área de saúde, para quem trabalha em hospital, tem vários itens. Aliás, todos os itens estão valendo, certo? Agora, na pergunta específica que está aí colocada, né? Nós garantimos, tanto nas diretrizes que estão na lei, como garantimos entre os fatos de pontuação, que todo mundo que atua em ensino, pesquisa, extensão, assistência especializada, que é o caso dos hospitais diretamente, vai pontuar. Eu não tenho de cabeça aqui, e é um defeito meu, eu não gravei os 89 fatos, mas tem fatos que pontuam. Inclusive, né, vocês vão lembrar que em novembro do ano passado, a Fazubra fez uma pesquisa sobre o RSC. Nós ouvimos, né, quase 12 mil pessoas que se voluntariaram para fazer a pesquisa, certo? E nessa pesquisa, nós verificamos que os 89 itens atendem a, no mínimo, 85% da categoria. Certo? Então, atende todo mundo. Tem forma de pontuar para todo mundo. E é isso que a gente vai explicar também, né, para os sindicatos, assim que sair a lei e o decreto, nós vamos fazer uma live para que os sindicatos possam ajudar vocês a orientar. Possam orientá-los para ajudar vocês a abrir os processos. Certo? É isso. Posso perguntar, Marcelo? Pode. Eu gostaria que você desse um esclarecimento rápido sobre a comissão paritária do RSC. Qual documento veio aqui de Brasília que, para a gente cobrar da nossa pró-reitoria a instalação dessa comissão paritária, que vai ser 1/3 indicada pelo sindicato, 1/3 pela CIS e 1/3 pela gestão?
da instituição. Só que eu ainda não recebi o documento, não sei em qual documento eu vou usar para cobrar da nossa pró-reitoria a instalação dessa comissão. Obrigada. Márcia, o documento não saiu ainda. Vai ser o decreto. O decreto. Ai, que Só, ótimo. só que o seguinte, a Fazubra já vem desde dezembro orientando, né, que se procure as pró-reitorias. E todos os pró-reitores já sabem que vai vir assim no decreto. Porque o MEC, inclusive, esteve na reunião nacional do FORGEP, que aconteceu semana passada, e nesse FORGEP eles já foram alertados que devem se preparar. Então, eles também já estão cientes, só não saiu o documento formal, porque o documento vai ser o decreto. Tá? É isso. Não, vamos responder essa pergunta. Ah, não entendi o que se disse. Marcelo, veio uma pergunta aqui na mesa que eu acho que a gente responde por aqui mesmo, sobre a questão do pessoal que está, tipo, B, C, D na carreira. Eles querem saber assim, se todos precisam de 52 pontos. Gente, não. Não, gente, tá. Olha só, a pontuação necessária não é pelo nível de classificação do meu cargo. Tá? Independente de eu ser A, B, C, D ou E, a pontuação vai depender de qual nível do RSC que eu estou querendo, que eu estou pleiteando. E qual é o nível que eu posso pleitear? Eu pego o meu IQ e vejo qual é o próximo. Então, se eu tenho IQ, por exemplo, de ensino médio, o próximo que vem é o de graduação. Se eu tenho IQ de graduação, o próximo que vem é o de especialização. Se eu não tenho IQ, eu vou requerer o primeiro IQ, que é o de alfabetização, que só precisa de 10 pontos. Então, depende do IQ que eu tenho. Então, uma outra coisa que vocês podem fazer para adiantar no processo de orientação, né, dos servidores é pedir a lista de servidores e quais os IQs que esses servidores têm e quem não tem. Porque, por exemplo, vou citar a Márcia, porque eu tenho essa intimidade, digamos que a Márcia, independente do cargo que ela está, ela tenha o IQ só de graduada. Então, eu vou saber que a Márcia vai pedir o IQ agora de pós-graduação e que, para isso, ela vai precisar de 30 pontos. Se eu pego essa informação de que a Márcia pode pedir o IQ de graduação, eu pego a ficha funcional da Márcia e vou ver quais são os elementos que ela tem ali que pontuam. E aí eu vou dizer, Márcia, ó, você usa esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então, são coisas que o sindicato já pode fazer, certo? Para se preparar, para orientar. E aí, se vai botar uma banquinha em cada unidade, se vai chamar as pessoas para virem na sede do sindicato, fica a critério de vocês como vai fazer. Né? Principalmente o Sinditeste, que tem 3 entidades, 3 instituições na base. Né? Vocês vão ter que fazer sempre as coisas multiplicado por 3. Mas é essa forma. Então, RSC não tem a ver com cargo, mas ele vai ser disponível para todos os cargos. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Vocês Obrigado. têm mais alguma pergunta? E se não tiver, nós vamos encerrar já a live, também adiantado da hora, né? Então, agradecemos ao Marcelo, que está aí de Brasília, a Márcia, e todos os presentes, né? O doutor Paulo, que chegou aqui mais tarde, não chamei para a mesa porque já estava encerrando a live, mas agradeço a Débora, o Janier, o Antônio Carneiro, que está aqui na mesa, o Carlos, do suporte, a nossa colega que estão aqui presentes, e muito obrigado, e provavelmente nós vamos ter que fazer mais live daqui para frente, chamar outro, mas o Marcelo é um conhecedor do assunto, está bem inteirado, eu acho que nos ajudou bastante as pessoas que tinham dúvida.
Muito obrigado. Encerramos nossa atividade. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo, pela participação e atendimento ao nosso pedido. Ok, eu que agradeço o espaço, tá bom? Vou sair correndo, que a gente também está com um evento aqui de uma roda de conversa sobre a ESC, estão me chamando lá. Obrigado, abraço, estou aí à disposição. Bom dia, obrigada.